A paz de Jesus, meus irmãos, eu sou José Ricardo, participo do grupo de oração Menino Jesus de Praga e o tema que nós vamos falar é pecado. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e ler comigo o Salmo 50 ou 51, dependendo da tradução da sua Bíblia. Nós vamos ler até o versículo 14. Esse salmo é quando Davi, reconhecendo o seu pecado, a sua iniquidade, depois de ter conversado com o profeta Natã, enviado por Deus, para fazer com que o rei percebesse o seu pecado, Davi então abre o seu coração e se coloca diante de Deus, clamando misericórdia. Versículo 3: Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que amas a verdade no fundo do ser, e me ensinas a sabedoria no segredo. Purifica meu pecado com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, e dancem os ossos que esmagaste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga minhas iniquidades todas. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de sua face. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação e que um espírito generoso me sustente. O pecado é a obra-prima do demônio, O pecado não foi criado por Deus, o pecado foi criado pelo demônio. O pecado foi criado com o objetivo de destruir a obra-prima de Deus, justamente o ser humano. O pecado, na sua essência, é uma desobediência a Deus. Como nos ensina Santo Agostinho, é amar a si mesmo ao ponto de desprezar Deus. Pecado é quando a gente tenta buscar a alegria, a realização, o prazer, a satisfação fora de Deus e sem Deus. Não é simplesmente uma falha ou uma fraqueza, como nos ensina o catecismo, mas sim um ato consciente e livre, que fere a Deus, ao próximo e a nós mesmos. O pecado é o uso errado da nossa liberdade. O pecado teve origem pela sedução do demônio a Adão e Eva. Isso está narrado lá no começo da Bíblia, em Gênesis, capítulo 3. E hoje ainda o pecado continua acontecendo na nossa vida quando nós dialogamos com a tentação. Na carta de São Tiago diz assim, no capítulo 1, versículos 14 e 15, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia, e a concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ainda hoje o processo é o mesmo, O demônio, ele lança algumas tentações, e quando a gente abre um diálogo com essa tentação, a gente caminha aí para o pecado, e depois do pecado para a morte, porque essa é a consequência final do pecado. O pecado tem alguns passos antes de nos levar à morte, O primeiro passo do pecado é justamente esse, o de querer continuar pecando, essa tendência, essa concupiscência, que nem Paulo fala lá em Romanos 7, 18 e 19, Eu não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que não quero, porque o que age em mim nesse momento é o pecado. Mas também, quando a gente vê a paixão de Jesus Cristo, a gente consegue entender muito bem os passos.
do pecado na nossa vida. O primeiro passo é que o pecado nos tira a alegria, nos entristece. Assim como Jesus mesmo disse no horto, eu sinto uma tristeza mortal, uma tristeza profunda. O pecado nos dá essa tristeza de ter ofendido a Deus, as pessoas que amamos, a tristeza por ter decepcionado um filho, a esposa, o marido, os pais, a tristeza pela vergonha, por poder imaginar que um dia o pecado vai ser descoberto. Então esse é o primeiro passo, a tristeza interior. Depois também o pecado nos aprisiona. Jesus era livre, por várias vezes ele passou no meio do povo que queria pegá-lo, mas ninguém podia aprisioná-lo. Mas aí quando ele assume o pecado da humanidade, ele é preso. Então o pecado nos aprisiona, nos torna escravos novamente das nossas maldades, dessa nossa concupiscência. O pecado também ele machuca o corpo e a alma. Jesus foi flagelado, foi machucado, apanhou muito. O pecado nos fere a nossa alma, fere o nosso corpo, as nossas relações. O pecado machuca. O pecado faz com que a gente ofenda os outros ou que a gente seja ofendido também. Então é agressão, é machucado. Outro passo, o pecado nos deforma. Conta lá em Isaías 52 que Jesus já não tinha mais aparência humana. O pecado faz com que a gente perca a nossa identidade de filhos de Deus. A gente já não consegue mais ver em nós, nas pessoas, o bem, a gente só age pelo mal. Então o pecado vai nos deformando. A gente olha no espelho e fala assim: nossa, eu não pensei que eu fosse capaz de fazer isso. O pecado também nos distancia dos outros e de Deus. Jesus na cruz disse: Pai, por que me abandonastes? O mesmo Jesus que há um pouco tempo atrás havia dito: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Mas por conta da consequência do pecado, ele sente a ausência de Deus e também dos discípulos. Ele olhou para baixo, não tinha mais ninguém, só João. Os discípulos foram embora. O pecado nos distancia de Deus e dos outros. O pecado faz com que a gente perca a família, perca os amigos, se sinta longe de Deus. E por final, o pecado nos leva à morte da esperança, a morte da alegria, da família, das amizades, a morte da vontade de viver, a morte da saúde, mas também a morte eterna. O pecado nos leva para a morte eterna. E se morremos em pecado mortal, nós passaremos a eternidade longe da vida que é Deus. Isso é a morte eterna. Como nos diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Bom, o pecado ele é sempre pessoal. Sou sempre eu que sou responsável pelo meu pecado. Não é o demônio, não. E nem os outros. Sou sempre eu responsável pelo meu pecado. Então o pecado, a responsabilidade dele é sempre pessoal. Mas a consequência dele é comunitária. O meu pecado faz mal para minha família. O meu pecado faz mal para as pessoas que estão em volta de mim e para tantas outras. Bom, o pecado, como eu disse no começo, é a obra-prima do demônio que quer destruir a obra de Deus, a obra-prima de Deus. O pecado quer me matar e quer te matar. Jesus Cristo, ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós. E por causa dele, a gente vai ver isso nas próximas pregações, por causa dele é possível não permanecer no pecado. Eu não digo que a gente não vá pecar, a gente é pecador. E isso, ser pecador, não é de todo mal, mesmo porque por sermos pecadores, nós merecemos a redenção de Jesus Cristo. Mas o problema é permanecer no pecado. Permanece no pecado não, meu irmão. Permanece no pecado não, minha irmã. Depois de Jesus Cristo, você vai ver nas próximas pregações, depois de Jesus Cristo, permanecer no pecado se tornou uma opção de vida. Escolha a vida. Por hoje, arrependa-se do seu pecado. Faça um exame de consciência, busque a graça do arrependimento. Peça a Jesus, toca no meu coração. Eu não quero permanecer no meu pecado. Que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos dar força, nos dar a graça do arrependimento, a graça da reconciliação. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, porque acreditamos na tua misericórdia e no teu poder.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Tudo começou quando o Espírito soprou